Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3:30. Que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 11 de julho de 2025, uma sexta-feira, amém? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor hoje está em Juízes 2, o anjo do Senhor em Boquim, tá? Diz assim: o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo do canal, Senhor, é que a tua palavra seja pregada, que a tua palavra seja glorificada, seja exaltada, Senhor Deus, para que seu nome seja proclamado, Pai. Senhor Deus, através da minha vida, mas é necessário que eu diminua, que o Senhor cresça, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, para que Jesus seja glorificado. É o que eu te peço nessa hora, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor vai estar falando que hoje do Senhor, né, em Boque, a gente, onde começamos o livro de Juízes, né, e a gente viu, né, que o povo de Israel, né, ali na sua luta, eles foram, mas eles não tiraram totalmente ali, né, é, o que era para ser tirado, né, o que Deus tinha falado para eles destruir ali os cananeus e os amorreus, e eles deixaram que esse povo, né, esse povo resistiu, e eles ficaram ali no meio do povo do Senhor, tá? Ficou ali um povo e eles foram submetidos a trabalhos forçados, tá? Mas Deus sabia, sabe? Igreja, eu não sei se foi permissão de Deus, tá? Para ver onde estava o coração do povo, ou se, né? Se foi, vamos dizer, desobediência do povo de Israel. Vamos prosseguir, né? Então a gente entra no 2 hoje, que é o anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu a Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, né? Porque vocês não me obedeceram, né? Então, olha só, vamos lá de novo. O que Deus fala assim, ó, no 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Então, por quê, né? Deus falou que era para destruir tudo. Eles ainda deixaram os cananeus, né? E os amorreus, era povo idólatra. Nossa, terrível, né? E hoje o Senhor vai falar com eles. E aí no 3 diz assim: Portanto, agora lhe digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses dele serão uma armadilha para vocês, né? Deus mostrando, devido ao que eles fizeram, né? Os deuses deles serão uma armadilha. E realmente, igreja, foi uma armadilha e tanto, né? A gente sabe o que acontece com o povo por causa dessa desobediência. Vamos prosseguir. Quando hoje do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamado Boquinha, ali ofereceram o sacrifício a Deus. Então o povo começa a chorar, né? Chorou, ai meu Deus, imagina lá como é que não foi. Mas o povo acabou, né? Eu hoje acabou de falar, o povo chorou em alta voz. Então, igreja, porque acontece? Quando eles não tiraram os cananeus, né, e os amorreus, eles permitiram que esse povo pagão ficasse ali no meio, era o povo que era, assim, idólatra, devoto de Baal, né, era devoto de Asterote, igreja, era povo terrível. Quando fala de cananeus e quando fala de amorreus, né, eles acreditavam que a fertilidade, que era a deusa da fertilidade, que era da chuva, que tudo provia de Baal, né? Então era coisa terrível, o trovão, a nuvem, tudo vinha, né, dos ídolos dele, né? E Asterotes, que era a deusa da fertilidade. Então era muita coisa, igreja, era muita coisa, né? E tinha Vênus, né? É, e ainda tinha idolatria a Vênus, tá? Que era adoração que Asterotes ainda, né? Ainda era tipo lascívia, tudo era tudo que Deus não queria, tava ali no meio deles, né? Então, você imagine a situação desse povo, né? E aí, Deus ele diz: "Então eu não vou tirar. Eles vai ser laço para vocês, OK?
Aí a gente vê no 6, desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um da sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e tinham sido todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nu, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Igreja, então, olha onde o povo de Israel estava, né? Depois que ambos morreram ali, Josué e todo o povo, surge uma geração, né? Que não tinha mais conhecimento de quem era Deus, o que Deus havia feito, né? O que tinha acontecido com seus antepassados, a história havia morrido, né? A história havia sido esquecida, né? Então, assim, não tinha mais experiências, né? Porque eles estavam, né, na terra lá de Canaã e não fizeram aquilo que Deus queria. E olha só o que acontece no 11. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram adorar vários deuses dos povos do seu ao redor, provocando a ira do Senhor. Tudo isso por quê? Né? Porque não tinha mais uma liderança, não tinha pessoas, né, que pudesse mostrar para eles que aquilo que eles estavam fazendo, né, era errado, ok? Enquanto Moisés e Josué e aqueles líderes estavam vivos, eles falavam, não, não vai se dobrar, não vai se dobrar, não vai, não vai. Mas quando eles morrem, aí eles se dão, né, a tudo ali, ainda mais no meio pagão ali onde eles se encontravam, eles acabam, né, fazendo tudo que não agrada a Deus. Então, eles fizeram tudo que o Senhor reprovava, tudo, né? Era algo terrível ali, né? Eles iam para os balaíns, né? Tipo, porque os cananeus, eles tinham muita forma de identidade, eles tinham muitos deuses. Então, imagine, né? Era Baal. Gente, então eles provocaram a ira do Senhor de uma maneira terrível, ok? E aí, é onde entra, né? O 13. Então abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, as quais já não conseguiam resistir. Igreja, o que acontece? É a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma conjectura. Se você está no meio, né, onde a palavra do Senhor ela é pregada, né, onde a palavra do Senhor ela é disseminada, ela é dita, né? Então, uma liderança firme, né, na pregação do evangelho, na pregação da palavra, é óbvio que você, né, a gente vai pecar, a gente vai errar, porque nós somos pecadores, sim. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas, né, você vai ser lembrado que a sua adoração, que a sua devoção é para Deus, né? É para Deus, né? Que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, né? Em nome de Jesus. Então, esse povo, vamos dizer assim, eles estavam órfãos, né? Órfãos de pessoas que viveram os milagres do Senhor, né? Não sei quantos anos tinha se passado aqui, mas eles já não eram mais, né? Aquele povo lá que Deus, né, tinha tirado do Egito, já era outra geração também, né? E aí Deus entrega ele nas mãos, né? E deixaram lá fazer o que eles quiseram, né? Deu nas mãos também, deixa, né? Vocês querem? Então vocês vai. E aí a gente entra, né? Então aí vê aqui essa parte aqui, ó. Vamos lá. No 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que o saquearam. E ele o entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Então eles não conseguiam nem resistir mais. Por quê? Porque não tinha a presença do Senhor. O que fazia com que o povo de Deus resistisse? Era a presença do Senhor, tá? Era a obediência, o temor à lei, né? E os mandamentos e a lei do Senhor. Mas como não estava tendo mais isso, eles já tinham se misturado, então você imagina, vamos seguir aqui no 15. Sempre que Israel saía para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. Então Deus não era mais a favor dele. A mão do Senhor era contra eles, né? Então Deus não estava mais com ele nas batalhas, né? Então, começaram a perder, né? Vamos lá pro 15. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme ele havia advertido e jurado, grande angústia o dominava. Aí prossegue. Então o Senhor levantou juízes que os libertavam das mãos daqueles que o atacavam, né? Então aí Deus começa a levantar juízes, ok? Então vamos aqui colocar. Deus começa a levantar juízes para libertar das mãos daqueles que o atacam. Só que daí, igreja, vamos prosseguir aqui.
Então, e mesmo assim, eles não quiseram ouvir o juiz, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência, os mandamentos do Senhor. Sempre, e aí é onde entra aqui, ó, a palavra-chave, né, de Juízes, tá? A palavra-chave diz assim, aí vamos lá, no 18, sempre que o Senhor ele levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele, daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então, aí Deus levantava um juiz, tá? Aí o juiz salvava o povo, né? Das mãos dos seus inimigos, né? E aí, enquanto o juiz estava vivo, né? Deus tinha misericórdia dele. Por quê? Porque o juiz intercedia, né? O juiz, ele fazia, né? Vamos dizer assim, intervia, né, com o povo de Deus, mostrando que eles estavam errados, que as suas atitudes, o seu comportamento não era agradável a Deus. Vamos lá para o 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Seguia outros deuses, prestava-lhe cultos e adorando-os, recusava-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Moisés já havia falado, né, que era um povo obstinado, né, que eu sei que quando eu morrer, que vocês vão adorar outros deuses, que vocês são um povo obstinado. E o povo de Israel era obstinado, ok? Eles tinham essa tendência. E a partir do momento que fica remanescente dos amorreus e dos cananeus, então, fia, já era, né? Quando o povo estava lá no deserto, o povo já tinha feito bezerro de ouro. Agora você imagine, sem Moisés, sem Josué e sem os líderes, né? A qual encaminhavam eles, a qual ensinava eles, a qual ajudava eles, tá bom? Então, era uma decadência moral total, né? Mas a gente vê que em todo tempo Deus era misericordioso com esse povo, né? Deus tinha ali a misericórdia dele. Em tempos de aflições, Deus enviava um libertador que libertava esse povo, né? Para livrar dos seus opressores. Mas Deus, tudo na permissão de Deus também, tá, igreja? Então, aquilo que Deus operara pelas mãos de Moisés e de Josué, o povo já nem lembrava mais. O povo estava dando mais valor, tá? As coisas dos cananeus e dos amorreus, né? Contaminando mesmo. Vamos lá pro 20. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, ó, né? Com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. O povo, igreja, estava assim, vamos dizer assim, resistente mesmo. O povo estava obstinado, violou mesmo as alianças, né? E não ouvia a voz de Deus. Então, Deus, ele fazia como? Deus tinha que, né, fazer algo com esse povo, né? Porque o povo estava assim, o povo só voltava para Deus quando a opressão, o choro e a dor era grande, né? E a gente vê aqui no 21, não expulsarei de diante de você, aí Deus diz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Não vou expulsar, né? Tipo, Deus falou agora, não vou expulsar. Elas vai ficar aí, né? Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nela como fizeram os seus antepassados. Então Deus falou assim, eu não vou expulsar e eu quero ver. Né? Vai ser tipo assim, já que não coisou, vai ser minha permissão. Eu quero ver, né? É a mesma coisa, igreja, né? Você tem problemas com bebida. Aí Deus vai botar você à prova para ver se realmente você vai beber ou não. É difícil, né? Uma pessoa que tem problema com prostituição, uma pessoa que tem problema com droga, né? E o povo de Israel, eles tinham, assim, uma decadência moral, assim, para se dobrar, né? Para se deixar levar para outros deuses assim, né? Com facilidade, eles se prostituíam, né? Para outros deuses. Infelizmente, a palavra deixa bem clara, né? A gente vê que tinha uma facilidade aqui, né? Quando o Senhor diz aqui no 17, mesmo assim, eles não quiseram ouvir o juiz, antes se prostituíram. A palavra diz que eles se prostituíam, né? Com outros deuses e os adoraram, né? Ao contrário dos seus antepassados, né? Então, aí diz assim, e logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência e dos mandamentos do Senhor. Eles não estavam nem aí para a obediência e mandamento do Senhor,
né? Então eles se prostituíam mesmo, né? Se davam aos desejos da carne, né? E é algo que a palavra ela fala assim que depois eles gemiam, né? Gemiam. Então mostrando que o pecado ele tem consequência, né? Você vai gemer, você vai sentir dor, você vai, né? Aí os pecados gemiam, oprimiam, eles iam para a escravidão, a linguagem, né? Tipo assim, relembra o quê? O Egito, tá? Acaba relembra o Egito. Deixa eu até marcar aqui, né? Vamos lá para o 23. E o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem e não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué, né? Então Deus ele tinha um trabalhar com este povo diferente, né? Então Deus, né, permitiu provavelmente que ficasse para ver, né? Como o próprio Deus disse, vou deixar, né? Como ele diz no 22, que eu vou usar essas nações para me ver, como diz no 22. Eu a usarei para pôr Israel à prova e ver se guardar o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. E a gente sabe que não, né? Então, a igreja, as coisas do Senhor, ela vem de uma forma que muitas vezes a gente não entende. Mas para o povo de Israel foi dado o mandamento e a lei, né? E após a morte de Josué, e após a morte de Moisés, né? Após a morte dos líderes, o povo estava no meio de um povo de cananeus e amorreus, que era idólatras, que adorava Baal, Asteroides, nossa, as deidades ali de Canaã. Então, para aquele povo, extremamente foi difícil resistir. Então, mostrando, igreja, que eu e você, se você não está preparado, se você não está totalmente liberto, não vai. Não vai onde você quer ir. Né? Eu não sei para quem que é. Se você saiu das drogas e você não se sente preparado, não vai. É um laço. Da prostituição, não vai, né? Porque muitas vezes, se a gente voltar para o Egito, e se a gente não tiver uma nova criatura em Cristo, você pode ter certeza, meu Deus, que o Egito, ele retorna. E Deus, ele não quer o Egito na minha vida e na sua, né? Que, tipo, representa o pecado, né, de outrora. Ele quer que a gente venha para Canaã, né, na terra que mana leite e mel ali, que a gente vai para a terra prometida, né? E tome posse dela. E não deixe nem cananeus, nem amorreus, não deixa. Tira todo o desejo, tudo aquilo que te faz lembrar, que te faz trazer desejo do passado, arranca. E prossiga com o Senhor, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter o final de semana abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.